anti-inflamatória, antisséptica e cicatrizante. Proctan, quem pesquisa escolhe. Dê play na emoção. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Está sentindo falta da novela Jesus? Pai, muito obrigado por esse alimento. Capítulos na íntegra, disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Assista quantas vezes quiser. Acesse Play Plus e continue se emocionando com essa história. Tem pessoas com dor de garganta que usam própolis, outras gengibre. Mas agora chegou o Valda Mais, a tradição das pastilhas Valda associada a própolis e ao gengibre. Com Valda Mais, você alivia a dor e a irritação da garganta. Valda Mais, experimente. Renata já descobriu o novo lado de Cicatricure, um lado que protege. Faz um mês que eu estou usando e estou apaixonada. Agora, eu protejo a minha pele do sol e ainda diminuo as rugas de quando eu não me cuidava. Eu me sinto outra. Quando eu olho no espelho... Cicatricure Gel Creme Anti-Sinais FPS 30 une os 3 benefícios que todas queremos. Menos rugas, mais firmeza e proteção total contra os agentes externos. Do lado rosa de Cicatricure, vemos resultados. Me dá flagrante, estamos de volta. O militar do Corpo de Bombeiros foi morto com um tiro a queima-roupa em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele estava de costas mexendo no telefone celular quando o homem chega e dispara contra ele. Esse crime foi flagrado pelas câmeras e isso ajudou a polícia rapidamente na identificação e prisão do suspeito. O suspeito foi identificado como Vitor Bruno. O bombeiro teria ido até a casa de Vitor para poder cobrar uma dívida de R$13 mil. Vitor foi preso. Veja. Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o soldado do Corpo de Bombeiros parado na calçada, mexendo no celular. De repente, um homem de capacete corre na direção do militar à paisana. Ele está armado e atira por trás na nuca da vítima. A cena é fortíssima e rapidamente se espalhou em Governador Valadares, na região leste do estado. Repare que após a execução, o atirador corre, sobe em uma moto do outro lado da rua e foge. O soldado Kirmair Pinheiro, de 33 anos, morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. O caso ainda é apurado, mas pode ter ligação com uma dívida de R$13 mil. O bombeiro teria ido até o local onde foi morto para receber o dinheiro após combinar por telefone com o suposto devedor. As polícias militar e civil começaram um rastreamento pela cidade em busca do suspeito e o atirador acabou preso. O homem que teria disparado contra o soldado pelas costas é Vitor Bruno. Com ele, a polícia apreendeu a moto e a arma usada no homicídio, além de celulares, dinheiro e objetos pessoais, inclusive o capacete usado pelo suspeito no momento do crime. O soldado Kirmair era lotado no 6º Batalhão dos Bombeiros, em Governador Valadares. O corpo do militar foi levado para o Instituto Médico Legal. Um homem de 44 anos suspeito de estuprar e matar uma mulher no começo desse mês na BR-116, no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Olha a imagem que mostra ele levando a vítima. Depois ele vai com a vítima, tá vendo, passando, caminhando, e depois 2h43 da madrugada. E depois ele volta sozinho. O acusado é considerado frio, calculista e cruel. Preste atenção, 2h43 ele vai. Quando ele volta, o relógio já marca 4h05 da manhã, tá? Esse crime foi flagrado por uma câmera do circuito interno de segurança às margens desta rodovia. O perfil do criminoso é o que a literatura policial classifica como um serial killer. Sim, serial killer. A reportagem te conta mais. O suspeito é o homem de 44 anos de idade que aparece nessas imagens caminhando com a vítima ao lado. Cerca de 1 hora depois, ele passa pelo mesmo local já desacompanhado. A investigação aponta que ele usou esse tempo para cometer o estupro e assassinar a vítima. Temos imagens dele, os investigadores conseguiram imagens dele entrando com a vítima no local em que ela foi morta, saindo um tempo depois, um tempo razoável para que ele mantivesse com ela relação sexual, depois a matasse, depois saindo desse local, ou seja, o caso do dia 4 está totalmente esclarecido. A frieza e brutalidade do criminoso intrigou os policiais.
Aqui, se você observar, é um objeto similar, não é esse objeto, óbvio, que foi utilizado para machucar muito essa pessoa. Agora a investigação tenta concluir se esse mesmo homem seria um assassino em série, já que ele também é o suspeito de outros 3 homicídios que aconteceram no ano passado. Todos foram aqui, na região da BR-116, do bairro Niterói, em Canoas. Todas as vítimas tinham a mesma idade e características muito similares. Certamente ele escolhia sempre o mesmo tipo de mulher. Isso está notório. Então isso é uma coisa que vai ser levada em conta. Isso, na literatura policial, é algo que encaminha-se para uma pessoa que comete o crime em série. Sempre mulheres que estão na rua, que pode ser que usem drogas, que perambulam na noite, e ele captura essas mulheres e faz o crime, e as outras 3 também pode ser que ele tenha cometido outros atos de crueldade. O criminoso foi preso preventivamente, mas optou pelo direito de permanecer em silêncio. Ele é um homem extremamente frio, já tem passagem policial por estupro, já foi preso inclusive em flagrante por estupro, lesão corporal, enfim, é um rapaz já com antecedentes policiais. Me dá o próximo flagrante. Atenção para a história. 9 pessoas, 9. Entre elas o empresário. Foram presas essas pessoas acusadas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Vai ver. A quadrilha movimentou mais de 150 milhões de reais. Parte do dinheiro foi usado para a compra de casas luxuosas. Olha a casona. Casona de gente milionária. Os criminosos depositavam altas quantias em dinheiro na conta de pessoas usadas como laranjas nesse esquema. Sabe o que acontece? A pessoa tem os documentos lá, ela faz um cadastro na internet, os caras roubam esses documentos da internet, esses dados, montam falsos documentos em cima desses dados verdadeiros, abrem contas e aí ficam movimentando essas contas de laranjas. Atenção para a reportagem do Cidade Alerta. Uma casa com piscina, chopeira e cozinha sofisticada. Para a polícia, o imóvel de luxo foi comprado com o lucro do crime organizado. A mansão, que fica em Ribeirão Preto, no interior paulista, é de um empresário do ramo de construções. Ele e outras 8 pessoas foram presas em uma operação das polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. São empresários suspeitos de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. No começo das investigações, os policiais acreditavam que o esquema envolvia só os traficantes do Morro do Borel, na zona norte do Rio. Começamos a pegar quem depositava para essas empresas. E aí verificamos que não era só o Borel. Várias comunidades do Rio de Janeiro faziam depósitos nessas contas. Chegamos à conclusão que essa conta era uma conta, sim, para o favorecimento de uma grande facção criminosa. As investigações começaram há mais de um ano e mostraram que o esquema movimentou quase 150 milhões de reais em dinheiro vivo. Para a polícia, o grupo ocultava a origem das receitas usando empresas abertas em 3 estados do Brasil. As contas de 8 delas foram bloqueadas. O esquema levantou suspeita porque alguns dos sócios, usados como laranjas, tinham um padrão de vida incompatível com a fortuna movimentada pelas empresas de fachada. Eles moram em casas modestas, andam de ônibus, que não condiz a vida deles com a movimentação financeira de suas empresas. O grupo também é acusado de lavar dinheiro de criminosos do Paraná e do Mato Grosso do Sul. 19h40, atenção, atenção, atenção. Vai vendo o que acontece. Beira de praia. Os caras fortões chegaram. Vou contar para vocês. 3 homens acusados de fazer parte de uma milícia foram presos. Um deles foi detido na praia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Magrinho, como é conhecido, estava num quiosque, comendo um camarãozão, sossegado, dia de sol. Depois, ele levou os policiais até uma casa perto da praia, onde era a sede da milícia. Magrinho gostava de se exibir nas redes sociais com armas, dinheiro, carro importado. Volta a imagem lá na praia. Ó, o garçom... Traz uma porção de camarão. O garçom jogou uma porção de algemas em cima da mesa. Pô, aqui não é o garçom, não, aqui é a polícia. Quer ver só? Roda. Um dos suspeitos foi preso na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Gabriel de Abreu Guarani, conhecido como Magrinho, aparece neste vídeo de boné e óculos. Ele aproveitava o dia de calor
em um quiosque perto do reduto, onde estabeleceu uma das milícias mais perigosas do Rio. O suspeito foi surpreendido por policiais civis disfarçados de banhistas. A polícia investiga a relação dos outros 2 homens que aparecem sentados no chão. Gabriel, que tinha um mandado de prisão em aberto por organização criminosa, levou os policiais à base operacional da milícia em uma casa localizada na comunidade do Terreirão, a menos de 1 quilômetro da Praia do Recreio. Na residência, outros 2 milicianos também acabaram presos. Gabriel de Abreu Guarani, Fagner do Vale Xerém e Rômulo Moreira Fel de Souza foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, no centro da cidade. Foram apreendidos 4 revólveres e munições. O responsável pelo caso informou que Gabriel já estava sendo monitorado pelos agentes. Os policiais civis aqui da Draco já monitoravam um dos suspeitos, contra quem já havia mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa de Santa Cruz. Esse suspeito, que foi preso próximo ao posto 12 da Praia do Recreio, atualmente exercia as suas atividades criminosas na comunidade do Terreirão, ali no Recreio dos Bandeirantes também, que é um dos braços da milícia de Santa Cruz. Nas redes sociais, Gabriel aparece se exibindo com um uniforme camuflado e colete à prova de balas. O criminoso ostenta armas pesadas, dinheiro e até um carro importado. Nesta última foto, aparece o número 220 tatuado na mão direita do suspeito. Uma referência ao miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco. Gabriel, Fagner e Rômulo agora vão responder por organização criminosa e posse de arma de fogo. As investigações continuam na tentativa de prender outros integrantes da organização criminosa do Recreio, que é aliada à milícia de Santa Cruz. O bonde do Eco criou uma espécie de rede criminosa. Verdadeiras franquias que atuam em 11 municípios da região metropolitana e atingem pelo menos 2 milhões de pessoas. Atualmente, a milícia de Santa Cruz vem fazendo alianças com todas as milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro e a milícia da Baixada Fluminense. Em cada região dessas milícias existe uma liderança que presta contas à liderança de Santa Cruz. Tá difícil, gente. É facção criminosa, milicianos. Tá difícil a situação do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos com fé. 19h44, vem Jornal da Record. Tchau, gente. Eu volto segunda-feira, 5 da manhã. Em segunda-feira, 5 da manhã. Eu espero vocês aqui na Record TV com o Balanço Geral amanhã. Até lá, bom sábado, bom domingo. A gente se vê na segunda. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Um vendedor de carros foi executado com mais de 10 tiros na porta de casa hoje em Osasco, na Grande São Paulo. Ainda não há suspeitos para o crime. Márcio Berti, de 45 anos, já estava dentro desta caminhonete preta e se preparava para sair. 2 homens chegaram e atiraram sem dizer nada. A mulher dele assistiu tudo do portão. A perícia calcula que ele tenha sido atingido por mais de 10 disparos. Parentes e amigos chegaram pouco depois do crime, muito emocionados. E alguns, ao saberem do assassinato, tiveram de ser amparados. Nenhum deles quis gravar entrevista. Disseram estar surpresos e que não têm ideia de quem pode ter cometido o crime. A vítima trabalhava com a revenda de carros usados e já tinha passagens pela polícia por estelionato e receptação. Ele deixa um filho de 14 anos. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Veja agora outros destaques do dia. Ex-ministro Gustavo Bebiano morre no Rio de Janeiro aos 56 anos. Brasil tem 121 casos confirmados de coronavírus. As histórias de quem venceu a doença. E a rotina da brasileira que está em casa porque foi contaminada no exterior. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro hoje.
Polícia do Rio de Janeiro criou um núcleo exclusivo para investigar crimes de feminicídio. O objetivo é intensificar o combate à violência contra a mulher. Daniele e Maria são agentes da Polícia Civil do Rio. Elas trabalham investigando crimes de homicídio. Angela tá lá na sua No mãe ano ainda? passado, ganharam destaque ao desvendar a autoria de todos Eu os queria ganhar feminicídios mochuco. que ocorreram na Baixada Fluminense. Os autores costumam ser companheiros, maridos, ex-maridos. Nada. Geralmente